Uma conta amarga do ponto de vista moral e financeiro que cai no colo dos brasileiros. Avança o texto da proposta de emenda à Constituição PEC, que beneficia partidos políticos envolvidos com fraudes e irregularidades na aplicação dos recursos do fundo eleitoral e das cotas de negros e mulheres. Acompanhe agora com mais detalhes o repórter Sátiro Salles. Longe do olhar da sociedade e sem muita visibilidade, a PEC, proposta de emenda à Constituição, que anistia partidos por fraudes à cota de gêneros e de negros, avança e, se aprovada, pode representar mais um estímulo à impunidade. O texto, que tramita na Câmara Federal, sofreu uma alteração e, ao invés de uma anistia geral, os partidos serão beneficiados com um refis, com 15 anos para o pagamento dos débitos a critério do partido, incidindo apenas a correção monetária sobre o montante original. Ou seja, o perdão pelas fraudes à legislação eleitoral é trocado por outro benefício, que é interpretado como um privilégio. A proposta é considerada tão imoral que o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, repudiou em pronunciamento nesta quarta-feira a mobilização para aprovação da PEC e disse que a iniciativa desmoraliza a classe política e serve como mau exemplo à sociedade brasileira. Segundo Cajuru, trata-se de uma forma de dizer aos brasileiros que ajam de forma irregular, senhoras e senhores, cometam crimes e depois clamem por anistia. Qual é a lógica de um Congresso criar leis eleitorais e depois dizer que elas não precisam ser cumpridas? Perguntou o senador, ao condenar ainda a inclusão de dispositivos no tempo da PEC, que reforça a imunidade tributária dos partidos e regulamenta um programa de refinanciamento de suas dívidas. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, essa proposta de emenda à Constituição PEC, chamada de PEC da Anistia, tramita desde o ano passado, vai e volta na pauta das comissões técnicas e quando chega perto do plenário, há uma gritaria de alguns parlamentares com bom senso que condenam essa proposta de anistiar, como fez o Jorge Cajuru nesse discurso enfático no plenário do Senado, ao fazer um apelo aos colegas de parlamento, de Casa Legislativa, que não avancem com o que ele considera e chama de imoralidade. É o que a gente sempre fala, jornalista Beto Almeida, você comete o crime, alguém chega para alisar a sua cabeça, dá o perdão, você volta a cometer o mesmo crime, quer outro perdão, e assim acontece na política brasileira e especialmente na aplicação dos recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário. Se quem tinha a oportunidade de administrar bem esse dinheiro, de conduzir os partidos com correção, com ética, com lisura, com decência e não o fez, então se cometeu fraude e irregularidade, que essa punição seja imposta como exemplo para que os mesmos autores das fraudes não as repitam e que outros militantes políticos também não as pratiquem. Mas tudo isso, Luzenor, que você fala, tem reflexo dependendo do impacto e como isso repercute politicamente. E aí, como nós estamos também num ano que é de eleições e muita gente já está de olho e trabalhando numa perspectiva de 2026, é o caso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está de olho no governo de Minas Gerais e sabe que qualquer medida que venha a ser tomada por ele agora vai pesar contra quando chegar o momento de uma campanha, por exemplo. É por isso que quando o presidente da Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu colocar o projeto em pauta, retirando da gaveta, é porque ele disse o seguinte, que existia nos bastidores um apoio dos senadores, mas que ele aguardava uma manifestação também explícita, formal, do Pacheco. E não houve. O Pacheco percebeu exatamente essa reação. Então, o que havia então nos bastidores? Olha, vamos analisar como é que será essa reação e aí a gente pode amenizar um texto para reduzir um pouco o impacto da medida. Em vez de anistiar
ampla e restrita, ou seja, toda e qualquer irregularidade cometida pelos partidos, então a ideia agora era perdoar apenas aquela falta de aplicação dos recursos nas candidaturas de negros e mulheres, multas e juros com outras punições, além de instituir um refis ali para os partidos, mas sem aquela coisa de anistia ampla e restrita, ou seja, e pagar do jeito que eles quisessem. Trocaram a linguagem, a nomenclatura aí da impunidade, transformando o que seria anistia refis, mas, no geral, ao final dessa história, é estímulo à impunidade. Sem dúvida. É um perdão. É um perdão. É uma anistia. Exatamente. Seja, o refis acaba sendo uma anistia também. Exato. A repercussão começou a ser negativa, Beto, e você tem razão quando comenta que alguns parlamentares, sentindo a reação ou com projetos políticos para o futuro, acabam refletindo sobre o apoio a essa medida e recuam na decisão de levá-la ao plenário. E tem repercussão aqui no Ceará. A PEC da anistia, que perdoa os partidos políticos que descumpriram regras de cotas de gênero e de raça nas eleições de 2022, perdeu nos últimos dias 17 assinaturas. Inicialmente, a proposta foi apresentada com apoio de 184 parlamentares e agora tem 164 assinaturas. Entre os 17 parlamentares que retiraram a assinatura, Beto, está o deputado federal do União Brasil, Moses Rodrigues. Ele é o 17º parlamentar a retirar apoio a essa CPI. PEC, que diga-se de passagem, não tem cor partidária. Ela tem apoio de todos os parlamentares, de todos os partidos representados no Congresso Nacional. Do PT ao PL. Então, assim, não tem aqui deputado de esquerda. Não tem carimbo. Não tem carimbo, exatamente. Não tem ideologia, não tem cor, não tem nada. Todos queriam a PEC. Agora, Beto, com a exigência do regimento interno da Câmara Federal, é que uma CPI, para ser apresentada, para começar a tramitar, precisa de pelo menos 171 assinaturas. Esse texto, que é de iniciativa do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, somou 184 assinaturas. Pelos cálculos, pelas informações, já foram retirados apoio de 17 deputados. Ou seja, a PEC tem nesse momento 164 assinaturas. Isso significa dizer que pode ser engavetada, Beto Almeida? Ou não? Ou essa exigência do número de assinaturas é apenas para apresentação? E depois da tramitação, morreu Maria Preá? Não, ela vai ser engavetada, Luciano. Já está, a decisão do Lira é essa. Ele está perdendo apoio em relação aos próprios deputados na Câmara e faltou o apoio que ele precisava do Senado. Ou seja, com a declaração dada pelo presidente do Senado, a PEC volta para a gaveta.